Olá, alunos! Vamos para mais um tema bastante forte, angustiante, que é sobre a fome. E ligado a esse tema também falaremos sobre desperdício. Vamos lá então começar? Boa noite, meus queridos, tudo bem? Então vamos começar aí com o tema desta semana. Tenho escolhido mais uma vez para vocês um tema que eu estava conversando com a Patrícia, assim, é muito complexo, muito difícil falar sobre, porque é um tema muito triste, né? Nós vamos falar sobre os desafios entre a fome e o desperdício. No primeiro parágrafo nós pensamos, né, em começar a trabalhar a partir de uma obra artística, uma pintura de Cândido Portinari, né, o pintor paulista, talvez o pintor mais famoso da história da arte brasileira. O Cândido Portinari ele fez aí uma série de retratos que mostrava para aqueles que deleitam a arte, né, contemplam a arte, uma cena bem trágica, bem forte. Essa série é chamada Os Retirantes, né, e dentro dessa série, um dos quadros que se destaca é esse, A Criança Morta, que ele pintou em 1944. Nós vemos aqui, né, a família sofrendo com uma criança que supostamente teria morrido de fome. Então você vê assim as pessoas retratadas aí de uma forma bem cadavérica, né? O chão onde não existe praticamente natureza, só terra batida, né? E essas pessoas em prantos e no centro talvez a mãe segurando a criança, um suposto filho que teria morrido, né? Essa que é uma cena aí que de certa forma constituiu uma visão que nós temos até hoje, né, do sertão nordestino, certo? Então, vocês podem começar aí, de repente, o primeiro parágrafo citando essa obra de arte. Temos aí um poema. Poema. Tem gente passando fome, de Ulisses Tavares. Tem gente passando fome. E não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio. E não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente. E não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança. Mas não é o desalento que você imagina entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos. E não são os cantos que você imagina entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro. E não é a falta que você imagina entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda. E não é aquela que você imagina entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. E depois uma música do Luiz Gonzaga, né, na qual ele fala num trecho, né, pobreza por pobreza, sou pobre em qualquer lugar. A fome é a mesma fome que vem me desesperar, e a mão é sempre a mesma que vive a me explorar. Também dá para trabalhar aí a noção, né, Luiz Gonzaga é um dos ícones da música nordestina, tá certo? E dentro dessa música, dentro das suas temáticas, ele explora bastante o contexto que o sertanejo vive, né? E essa música ela traz essa questão da fome, né? Ela trabalha bem o relato, a fome, aquilo que essas pessoas que vivem naquela região sofrem. Eu falo disso porque, né, apesar da fome, praticamente todas as regiões do Brasil sofrerem com esse problema ainda hoje, o Nordeste, né, digamos assim, é a região que mais sofre. Outra canção aí, já saímos do baião do Luiz Gonzaga para ir pro punk paulistano da banda Inocentes. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas eu gosto bastante, uma banda ícone da década de 80. E como toda boa banda punk, ela tenta fazer da canção uma forma de protesto, certo? Então essa canção se chama Miséria e Fome, né? É tão difícil viver entre a miséria e a fome, senti-la na carne e ter que ficar parado, calado. É tão difícil entender como homens armados expulsam outros homens das terras em que eles nasceram e se criaram, que são deles por direito, para lá plantarem nada, nada. É tão difícil entender
Como o governo pode permitir que os homens saiam do campo e venham para a cidade criar mais miséria, criar mais fome? Não estou culpando ninguém, apenas conto o que vi, o que senti, miséria e fome. Certo? Então aí a década de 80, né, que é uma década de crise, o Brasil, então essa música aí fez sucesso no underground, né, principalmente canções de protesto. Acho que não tem como não falar de fome, se você for citar literatura brasileira, não falar de Vidas Secas, né, da segunda fase do modernismo, aí Graciliano Ramos, com uma linguagem nua e crua, ele vai trazer o desespero de uma família de retirantes, né, onde o patriarca é Fernando e eles têm que viver em constante mudança, em constante transformação, fugindo da seca e procurando lugares onde eles possam se estabelecer para poder sobreviver, né? A obra ela retrata assim os ambientes áridos, as carcaças de animais mortos, né? E uma das questões mais famosas é a forma, né? Como a obra retrata, por exemplo, a baleia, que é cachorro, que existe uma personificação humana dentro da figura da baleia. E para mim, assim, até hoje, uma das cenas que mais impactou, uma das passagens que mais impactou dentro deste livro, é quando eles matam o papagaio porque eles estão com fome. Então eles têm um bichinho de estimação, o papagaio, e ele é morto para saciar a fome da família. Certo? Então é um livro aí, quem leu sempre, leitura obrigatória nos vestibulares, vale a pena retratar, tá certo? Filmes, galera. Aí um filme que foi lançado ano passado, deu maior polêmica, aí muitas pessoas falaram dele, né? É um filme da Netflix chamado O Poço. Esse filme ele conta a história, né, de pessoas que estão presas aí numa cela e essa cela ela como se ela tem um buraco no meio da cela e neste buraco desce um elevador, né? E esse elevador ele desce com comida. Essa comida vem de lá de cima e as pessoas têm que comer, tem eu acho que 2 minutos, parece, para comer, e elas comem o quanto puderem e depois desce abaixo essa mesa e vai descendo. Então os de cima comem muito bem e os de baixo praticamente só ficam com os restos quando ficam. Então é um filme assim que de certa forma ele ilustra a pirâmide social, porque enquanto alguns grupos, né, comem comida com ouro, por exemplo, ou carnes caríssimas, né, quitutes que valem milhares de dólares importados, outros não tem mal e mal o que comer, tá certo? Então, de certa forma, uma crítica social que esse filme traz. Outra, aí, saindo do campo do filme, pensando nas séries, tem uma série brasileira também na Netflix, muito interessante, chamada 3%. Inclusive, eu vi uma entrevista lá dos produtores, né, dos idealizadores, eles falaram que eles se basearam no vestibular, onde apenas uma minoria passa e consegue ingressar na universidade. Eles eram da USP, né, e a inspiração deles veio justamente do vestibular. E nessa série, somente 3% da população de determinada cidade, né, da cidade deles lá, que é uma cidade muito pobre, assolada pela guerra, pela falta de saneamento básico, pelo lixo. Essa cidade, somente 3% dessa cidade podem, se passarem por provas em etapas, eles vão conseguir ir para o lugar idealizado onde, né, existe fartura em alimentação, condições básicas para sobreviver. Então é como se fosse um vestibular, você sair de uma sociedade pobre para ingressar num mundo utópico, num mundo onde a fome e as mazelas acabariam. Então é uma série bem interessante que dá para citar, né? Então é isso, galera. Nós temos aí no primeiro parágrafo bastante material para vocês trabalharem, para enriquecer o texto de vocês, tá certo? Vamos lá que a Paty vai ler agora o primeiro parágrafo. Vamos lá então para o primeiro parágrafo, depois do repertório apresentado pelo Felipe. Eu comecei com o Portinari, mas aí vocês decidem, né? Vidas Secas é um coringa, gente. Vidas Secas você pode levar ali na manga, porque ele aborda várias temáticas. O Poço é bem forte, né? Inclusive eu fiquei assim, assustada com o filme. A decisão de vocês, ok? Vamos lá, angústia, tristeza, indignação. Esses são alguns dos sentimentos despertados ao contemplar a obra Criança Morta, de Cândido Portinari. Comecei com um recurso um pouquinho diferente, gente, colocando substantivos abstratos. Angústia, tristeza, indignação. É um outro recurso legal também de usar na sua redação.
Tal pintura leva à reflexão de uma palavra que parece estar apenas na imaginação da maioria das pessoas: fome. Fiz a relação com o tema, usei os 2 pontos que eu já falei para vocês. No entanto, a realidade não é surrealista, mas sim obedece a um contexto expressionista, assim como retratado pelo autor. Fiz uma ligação aí com arte também, que ficou legal, né? A aula de arte aí contribuindo na redação. Portanto, é preciso discutir o porquê de muitos ainda não terem o que comer diante de um mundo de tanto desperdício. E aí eu coloquei um encaminhamento argumentativo. Não coloquei as 2 causas nesse primeiro parágrafo. Eu fiz apenas um encaminhamento falando que é preciso discutir por que tem tanta gente passando fome com tanta comida no mundo. É isso, gente. Primeiro parágrafo prontinho, então. Muito bem, meus queridos, vamos lá para o nosso segundo parágrafo. Neste parágrafo, resolvemos trabalhar com conceitos filosóficos. O primeiro filósofo é um filósofo clássico, aí vocês já devem ter ouvido falar, Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, né, que foi uma das grandes inspirações, principalmente para a Revolução Francesa, um dos grandes nomes do Iluminismo. Né? Então, Rousseau escreveu um livro sobre a desigualdade dos homens, né? Neste livro ele vai tentar entender de uma forma filosófica por que existe tanta desigualdade. Se antes de Rousseau muitos filósofos atribuíam, né, a desigualdade a questões naturais ou questões divinas, Rousseau primeiro tenta problematizar isso de acordo com a sociedade, né? Então, qual que é a origem? Segundo Rousseau, em estado natural, os homens tinham um status de igualdade. Ninguém se achava melhor que ninguém. Ninguém tinha mais do que o outro. Nenhum tinha mais do que o outro. Entretanto, a partir do momento que uma pessoa cercou um pedaço de terra e falou: isso aqui é meu, começa aí o grande problema social, o grande problema do homem. Né? É neste momento que o homem se apropria do que é natural, nasce a propriedade privada, que começa a desigualdade. Por quê? Os outros homens correram para outros cantos, cercando e falando: então isso é meu, então isso é meu. Só que não tinha terra para todos. E aqueles que ficaram sem acabaram tendo que se submeter aos que tinham para poder sobreviver. Aí começa a nascer as distinções, tá certo? Entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Nascem 2 classes sociais: a classe dos donos das propriedades e dos que não têm propriedade. Começa aí a se instaurar, né? A sociedade civil nasce aí e começa a se instaurar a desigualdade que se perpetua até os dias de hoje, tá certo? Então, qual que é a alternativa que o Rousseau vai defender? Ele não acredita que poderíamos chegar àquele estado primevo, né, inicial da humanidade, mas o filósofo ele vai defender o contrato social, ou seja, a alienação das liberdades individuais para adquirir uma liberdade civil. Seguir de acordo com as leis que toda a sociedade compõe para poder sobreviver nela. Então, Rousseau ele vai fundamentar o quê? Para reparar as desigualdades da sociedade somente através do Estado, através da política. Então, é genial essa ideia. Existiram outros contratualistas antes de Rousseau, Hobbes e Locke, por exemplo. Entretanto, talvez ele é o que mais exponencia essa questão do Estado personificar a vontade geral, certo? Então, se existe desigualdade até hoje, é porque o Estado não está funcionando de fato, perfeito? Então, vamos lá. Um outro pensador aí, que é brasileiro, né, era negro, e talvez vocês não conheçam, né, é o Josué de Castro. Josué de Castro ele escreveu aí vários livros que ficaram famosos na década de 50, de 60, né, sobre a fome. O mais famoso deles, a Geografia da Fome. Josué de Castro ele procurou romper com as convicções que imperavam, né, desde o século XIX, com aquela ideia de Malthus. Malthus ele acreditava que a população crescia em PG e o alimento em PA, ou seja, no futuro grande parte da humanidade não teria acesso à alimentação. Por isso ele defendia práticas como controle de natalidade, principalmente nos grupos, né, nas etnias que mais se reproduzem e nos mais pobres.
Entretanto, o Josué de Castro é um dos grandes teóricos que vai ir contra essa ideia de Malthus. Ele vai falar que a fome, né, o problema da fome não é quantitativo, né, mas sim distributivo. Segundo a teoria lá do Josué, que ele retrata nos seus livros, né, não existe fome por quê? As riquezas estão concentradas apenas nas mãos de um grupo privilegiado socialmente. Se isso fosse melhor distribuído, o fenômeno da fome seria erradicado, né? Então, para ele, nós já temos recursos para sanar a fome de toda a população global. O grande problema é que não existe essa distribuição, tanto do alimento em si, quanto dos recursos para essas populações conseguirem o alimento. Por exemplo, né, o acesso a terras. O Brasil é um dos países que mais tem terras férteis no mundo. O que mais se tem aqui são os grandes latifúndios, né, principalmente para o gado poder pastar. E levando em consideração que a carne, né, ela é um alimento caro e ela é para um grupo social específico. Você poderia plantar dezenas de outras, né, dezenas de outros produtos agrícolas e resolver o problema da fome, ao invés de ter tanto pasto e terra aí, né, para os bois. Então, isso faz de Josué de Castro um dos grandes defensores da reforma agrária, por exemplo, tá bom? Outro teórico aí que podemos citar é o Jan Ziegler, outro suíço, né? Ele está vivo até hoje, ele foi professor da Sorbonne, na França. Então, eu estava lendo uma entrevista dele e ele vai defender as seguintes ideias aí que vocês podem utilizar na redação de vocês. O direito à alimentação é o direito fundamental mais brutalmente violado. A fome é o que mais mata no planeta. A cada ano, 70 milhões de pessoas morrem. Destas, 18 milhões morrem de fome. A cada 5 segundos, uma criança no mundo morre de fome. Triste, né? Olha só, outro trecho da entrevista. O planeta, nas condições atuais, poderia alimentar 12 bilhões de pessoas, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O problema da fome é o acesso à alimentação. Quando uma criança morre, segundo o Ziegler, ela é assassinada. Então, se existe capacidade de alimentar 12 bilhões de pessoas e nós não temos nem 8, o que acontece? Essa comida está concentrada em alguns grupos sociais, né? Outra questão, olha aí que ele vai trazer. O poder político das empresas, né, as grandes empresas, a grande indústria do alimento, foge ao controle social. 85% dos alimentos de base negociados no mundo são controlados por 10 empresas. Elas decidem cada dia quem vai morrer de fome e quem vai comer. Então, para as empresas é muito mais lucrativo você vender comidas talvez desnecessárias para os países mais ricos do que investir na alimentação dos países subdesenvolvidos, por exemplo. Então, essas questões, ele vai criticar muito os acionistas, as grandes empresas, o capitalismo contemporâneo e vai responsabilizá-lo pela questão da fome no mundo hoje. Então, são 3 pensadores aí que vocês podem utilizar no texto de vocês, tá certo? Vamos para o nosso segundo parágrafo. O geógrafo Josué de Castro, contrariando a teoria malthusiana, afirma que a fome não decorre da escassez de recursos naturais, mas da má distribuição de renda. Aqui eu comecei com o autor, mas eu já disse para vocês que pode começar com um tópico frasal, tá? Você afirma a ideia principal desse parágrafo, sobre o que você vai falar, e depois você coloca a afirmação do autor. Aí, nesse caso, eu coloquei a afirmação do autor e depois eu coloquei a minha fala, né? A minha escrita diante do que ele falou também. Não se pode negar que existem programas que foram implantados pelo governo e também há ações de diversos setores que procuram minimizar índices angustiantes. Isso é um alento. Eu coloquei aqui que existem, né, gente? Eu quis retratar, eu quis afirmar que existem, sim, programas, que não é que não existem nada para fome, mas que eles são insuficientes, precisa de mais. E aí eu fiz esse recurso aí com uma oração, né, curtinha, que é: isso é um alento, também é legal, tá? Mas aí é só um recurso, tá? Se vocês não quiserem aproveitar, à vontade, tá bom, gente? Entretanto, o que se observa ainda são milhões de brasileiros que vivenciam o drama de não ter o que comer. Fica evidente, portanto, que o contrato social definido por Rousseau não é totalmente cumprido,
já que o Estado não repara a enorme desigualdade de nosso país. E aqui eu coloquei um outro autor ainda, né? Fiz uma outra referência falando de contrato social. Inclusive que vocês podem colocar do contrato social no meio do parágrafo, falando da ineficiência do Estado, da negligência do Estado em relação, né, à fome no país, e colocar esse contrato social no meio. Toda vez que você fizer um parágrafo de contrato social, de negligência do Estado, dá para encaixar o contrato social de Rousseau. É outro conhecimento coringa. Então é um conhecimento que dá para você aproveitar e, né, quase todos os textos, quase todos os temas aí do Enem, e é bem legal. E aí você faz o tópico frasal, coloca a ideia de Rousseau no meio e depois termina aí a sua ideia do parágrafo, tá bom? É um outro recurso aí para vocês fazerem, né, para você, outro conhecimento coringa para vocês utilizarem sempre nas redações. Beleza? Olá, meus queridos, vamos agora para o nosso terceiro parágrafo. Vamos fazer um levantamento de dados aí e falar um pouquinho sobre o desperdício. Segundo a Organização das Nações Unidas, né, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos por ano, ou seja, 30% daquilo que é produzido, né? Esses dados aí mostrando dos dados na questão mais atual, nas pesquisas mais atuais divulgadas de 2013, mostram que no Brasil cerca de 26,3 milhões de toneladas foram perdidos, né? Ou seja, 10% daquilo que foi disponibilizado para a população. Em contraposição, 5,2 milhões de pessoas no Brasil passam fome, ou seja, cerca de 2 vezes a população do Uruguai. Em 2017, no mundo existia 821 milhões de pessoas passando fome. Aterrorizante, né? É quase 1/8 da população aí passa fome, 1 em cada 8 pessoas passa fome. E também aí existe outro dado levantado sobre o desperdício no Brasil, né? O que mais se desperdiça, onde mais se desperdiça é no comércio e no varejo, ou seja, na venda, restaurantes, supermercados, enfim. 50% do que é produzido vai para o lixo, né? Daí no transporte aí, e o armazenamento 30%, né? E na colheita e nos domicílios cerca de 10% é desperdiçado. 10% do total é desperdiçado nessas categorias. Aí nós temos um infográfico que mostra exatamente isso, né? E por dia no Brasil 41 mil toneladas de alimento são perdidas, o que alimentaria 25 milhões de pessoas, aí cerca de 10% da população brasileira, 10, 12%. E por ano no Brasil são 15 milhões de toneladas, ou seja, isso alimentaria 9 milhões de pessoas aí por 47 dias no mundo. Então são dados assustadores, né? Visto que existe um contingente muito grande de pessoas passando fome. Aqui tem um infográfico também da super interessante falando, né? Os países que mais desperdiçam comida geralmente são os países que ficam na América do Norte e na Europa, né? Países continentes mais ricos. Outra questão aí que se coloca é que os países ricos geralmente desperdiçam mais, até para ratificar as teorias que foram faladas a princípio, né? E olha só outro dado assim, bastante assustador que é colocado nesse infográfico, que cerca de 1,4 bilhões de hectares foi feito para plantar comida que seria desperdiçada logo a seguir. Então olha só quanta coisa nós perdemos, né? Quantas pessoas nós poderíamos alimentar com a perda que nós temos de alimentos, gente. Então é algo para se pensar, para refletir, tá certo? Então vamos lá, aqui eu vou tentar elencar algumas ideias aí para falar sobre a questão do desperdício. Acho que sempre falamos sobre filosofias europeias, né, sobre o pensamento ocidental. Aqui tem uma oportunidade diferente, falar sobre o Mottainai, né, que é um pensamento, uma filosofia japonesa, que é uma filosofia de reaproveitamento, não só de alimentos, mas de tudo. Os japoneses, como bem sabemos, né, foi um povo que se envolveu em muitas guerras. O Japão sempre teve catástrofes naturais, principalmente terremotos, e isso fez com que a população japonesa desenvolvesse essa filosofia, né, que Motai, que é um termo budista que se refere à essência das coisas, e Nai, a negação. Mottainai, em outras palavras, significaria a tristeza sobre a falta de valor que damos às coisas que desperdiçamos.
Os japoneses, eles são muito influenciados pelo budismo, pelo shintoísmo. O shintoísmo, por exemplo, ele tenta entender que tudo faz parte do sagrado, tudo tem alma. Então, a partir do momento que eu desperdiço, que eu jogo uma coisa que eu não estou aproveitando, que eu jogo uma coisa fora, eu estou violando as regras do universo. Então, eles falam, tudo nós temos que aproveitar. Né? E isso começa desde você até as grandes empresas. Então, no Japão, é costume não deixar nada restando no prato, por exemplo. Você pega só aquilo que você vai comer, né? Aquilo que não vai usar mais, você reaproveita de outra forma, reciclando, reutilizando. Então, os japoneses, eles incorporam essa prática de vivência na vida deles. Por isso é um povo que aproveita tudo, né? Inclusive retalhos de roupa para fazer novas roupas. Então, eles têm essa concepção de que nada deve ser desperdiçado. Dá para vocês citarem, ou quem quiser pesquisar mais sobre. Aí colocamos algumas alternativas, né? Essa daqui bem interessante, né? Que está acontecendo, outras notícias tem, né? Restaurantes aí, esse é um dos exemplos, né? O chefe italiano Massimo Bottura, de uma ONG brasileira, ele pegou, na época da Olimpíada, as comidas que sobraram, né, da refeição dos atletas e montou, né, almoço para as pessoas que moravam nas ruas. Então, é uma forma de você usar aquela comida que está sendo desperdiçada para ajudar quem precisa, certo? Outra questão aí bem interessante, aí, aliando a tecnologia, a questão do desperdício, é a Olio, né? Olio é um aplicativo que ele tenta acabar com o desperdício. Toda vez que sobrar comida na sua casa, você vai lá nesse aplicativo, ele já funciona no Brasil, inclusive, é tipo uma rede social. Você fala, ó, eu vou doar aqui, sei lá, meia panela de feijoada que sobrou. Então as pessoas se conectam na rede, quem está precisando ali aos arredores vem na sua casa, pega e come, né? Pega e reutiliza aquela comida. Então é uma forma aí que já está sendo divulgada em países europeus para você não desperdiçar e para aquele alimento que sobra não ir para o lixo. Então é a tecnologia mais uma vez aliada aí à questão, né, de poder otimizar a nossa realidade. Por último, aí tem uma questão, né, que foi levantada, isso daqui é uma reportagem da revista Carta Capital, né, onde o Daniel Balaban, que é um consultor aí da ONU, ele vai falar que se o Brasil não melhorar a questão da distribuição de renda e as políticas, principalmente para as pessoas com mais necessidades, ele vai está prestes a voltar ao mapa da fome, que ele saiu em 2014. Então, ele até levanta aí que de 2016 a 2019, houve um salto de 37 para 43 milhões de pessoas que estão aí com insegurança alimentar, ou seja, prestes a passar fome ou em condições de fome já. O que, digamos aí, representa praticamente 1/5 da população brasileira. Tá certo? Então, é necessário políticas aí de distribuição de renda, renda mínima, né, auxílios, para que a população mais carente possa ter acesso aos bens básicos de consumo, principalmente ao alimento. Tá certo, gente? Então vamos lá, para a Paty ler para vocês o terceiro parágrafo. Terceiro, por outro lado, o desperdício gerado por uma sociedade consumista e pouco altruísta colaboram para a persistência desse contexto. Aí, né, nesse parágrafo eu fiz o tópico frasal falando sobre a sociedade consumista, né, e aí eu vou falar de desperdício, encaixando aí no tema. É indiscutível que diariamente somos estimulados a comprar diversos tipos de alimentos para ter uma mesa farta e não raramente exagerada, gerando sobras que vão para o lixo. Então aqui continuei afirmando, né, coloquei ainda argumentando sobre a questão do consumismo, e né, essa coisa que o banquete de fazer muita comida, exagerar, que até é sinônimo de riqueza, né, de fortuna, tem toda uma relação também a comida com riqueza, né? Já me perguntaram se pode usar a primeira pessoa do plural, como somos estimulados. O Enem não desconta ponto em relação a isso não, pode usar sim, tá? É lógico que tudo é bom senso, ficar usando muitos
muito a minha primeira pessoa do plural, fica chato o texto. Então eu usei aí nesse parágrafo um pouquinho, mas ficar usando direto também não é legal, tá? De acordo com a ONU, 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados, seja na logística, nas retiradas das prateleiras, nos mercados ou dentro de nossas casas. Tanta comida mal direcionada e, consequentemente, desperdiçada poderia alimentar muitas pessoas. Então, olha só, eu falei aí, coloquei o conhecimento aí que o Felipe apresentou do índice e finalizei aí, né, que o parágrafo falando que se fosse melhor, né, direcionada, ela poderia alimentar muitas pessoas. Então, um parágrafo simples, comentando aí do consumismo, do desperdício, e que isso poderia ser melhor aproveitado, né? Prontinho. Muito bem, meus queridos, chegamos lá na última hora do nosso texto, que é a hora da conclusão. A Paty vai ler com vocês aí a conclusão que ela fez, lembrando sempre dos cinco procedimentos, o agente, a ação, a finalidade desta ação, o modo de detalhamento. Me despeço aqui de vocês, que vocês possam escrever um bom texto. Qualquer coisa, nos chamem aí nas redes sociais, no WhatsApp, tá bom? E desejo tudo de bom para vocês. Beijos e até a próxima. E nossa conclusão. Assim, a mudança dessa triste condição de tantos seres humanos precisa ser prioridade. Para isso, o Estado deve promover a melhoria desse quadro por meio de investimento em programas e ONGs que objetivam transformar alimentos desperdiçados em refeições de qualidade, para que o Brasil não esteja no mapa da fome. Então aqui, olha, a estrutura da redação a gente sempre faz, né, seguindo um padrão. Só que a gente traz sempre conhecimentos e algumas técnicas. Então aqui eu comecei o início, né, com um tópico frasal, uma frase inicial. E agora eu vou entrar então. O Estado, né, com letra maiúscula, mas não é legal a gente colocar ministério tal, pode também, tá, gente? Mas o Estado também entra como um agente. Pode colocar ministério, também fica legal. E Estado também entra como agente. É que às vezes quando algo é, por exemplo, educação, então é legal colocar Ministério da Educação, você direciona. Nesse caso aqui a gente pode colocar o Estado mesmo, tá? O Estado deve promover a melhoria. Então o Estado é o agente. Promover a melhoria é a ação. Por meio de investimento em programas e ONGs, é o meio. Aí eu vou dar o detalhamento, que objetivam transformar alimentos desperdiçados, detalhamento. E agora a finalidade, para que o Brasil não esteja no mapa da fome. Coloquei todos os itens aí exigidos pelo Enem, certinho, para tirar 200 pontos na conclusão. Ademais, a sociedade pode contribuir com mais atitudes altruístas que revertam situações antagônicas de fome e desperdício. Dessa forma, será possível modificar cenas de desespero como a representada por Portinari, de forma tão magnífica, no entanto, tão desoladora. E aí eu sempre acho legal, né, fazer essa retomada lá com o primeiro parágrafo. Pode ser uma retomada com o segundo também, tá? Com alguma coisa que você citou no segundo, fica legal também. Aí você colocar essa retomadinha aí, fecha o texto bem legal, com uma frase impactante, fazendo essa ligação, e aí o texto fica show, né? Fica top. É isso, gente. Sempre segue essa estrutura, tá? Aproveita as ideias que nós apresentamos, o conhecimento de outra área que a gente coloca, e sempre segue, né, essa argumentação que a gente faz para o seu texto ter uma linha, para ele não se perder, né, da progressão textual. Ok? Um beijo a todos. Fiquem bem, tá, gente? Beijinho. Até mais.